vezes as oportunidades nos levam a caminhos que nós não tínhamos antes planejado. Então, muitas vezes no começo da nossa carreira, a gente tem a expectativa de ter alguma profissão, mas vão surgindo outras oportunidades de emprego e quando nós percebemos, nós nos desviamos daquele propósito inicial. Fato. A senhora acha que é mais importante planejar a carreira e seguir esse planejamento à risca ou se adaptar às oportunidades que surgem? Olha, o Darwin já dizia, né? Os mais fortes, quem consegue sobreviver são os que se adaptam, né? Ao meio externo, inclusive. Então, as duas coisas elas podem ser consideradas. Você deve ter um planejamento, sim, mas isso não impede que você esteja aberto às oportunidades do mercado, que aliás é o que faz parte do ciclo. Quando estudamos carreira sob a ótica do professor Dutra, ele lembra isso, né? Você precisa se autoconhecer, você precisa estabelecer os seus objetivos, observar o que tem ao seu redor. Ninguém hoje em sã consciência fala que vai fazer um curso de datilografia. Lógico, não existe mais. Então você tem que ter um olhar para o que está acontecendo e gerar um plano de ação. Mas você também deve ser suficientemente flexível para que, em surgindo uma oportunidade, você possa vir aproveitá-la, de preferência conciliando com aquilo que você planejou. E quem sabe até você se descubra que isso consegue te atender tanto quanto. Quando não possível, quando não conseguimos fazer disso duas situações congruentes, você ainda pode desenvolver aquilo que nós chamamos hoje a carreira paralela. O que é a carreira paralela? De repente a pessoa se descobre que ela gosta muito de ministrar uma aula, mas ela não consegue se manter só ministrando aula. Ela pode, inclusive, então, trabalhar durante o dia e alguns dias da semana se dedicar a ministrar essa aula. Em ministrando aula, ela pode vir a descobrir que essa é realmente o seu vocazione, a sua vocação, aquilo a que foi chamado, aquilo que lhe desperta prazer, alegria e realização, e vir estudando, fazendo seu mestrado, sua pós-graduação e depois fazendo essa transição. Só que como que ela pagaria esses estudos se ela não tivesse esse outro trabalho? É nesse sentido que o propósito te ajuda a você se disciplinar, a você ser resiliente e por mais que você passe por situações adversas, você poder dizer, em nome da minha realização, eu vou fazer muito bem feito esse meu trabalho para me constituir e depois poder seguir só com esse, ou vou conciliar os dois. Então, eu acho que se a essa altura do campeonato, Thiago, você me perguntasse, Claudiane, resume tudo o que você falou. O que o mercado pede hoje para todo e qualquer profissional? Eu diria 3 coisas. Primeiro, a comunicação, básico, né? Você saber se portar, você se comunicar. A própria programação PNL, a PNL, ela diz que a nossa comunicação ela é dada 55% pela comunicação não visual, pela comunicação não verbal, ou seja, os seus gestos, a sua postura, a sua forma de acolher ou não as pessoas, 38% é o seu tom de voz e apenas 7% são as palavras. Ou seja, a comunicação escrita, não verbal, os idiomas, tudo que se constitui como comunicação é um pilar muito importante para o processo da manutenção da sua empregabilidade. Somado à comunicação, nós temos a inteligência emocional. A inteligência emocional é um conceito composto de 5 elementos. O autoconhecimento, o quanto eu me conheço, o domínio das emoções, o medo, o amor, a raiva, a alegria, a tristeza, a motivação, que nada mais é do que uma necessidade interna que te leva a uma ação, a empatia, que é a capacidade de você se colocar no lugar do outro, e os relacionamentos interpessoais. Então, quando você tem essa comunicação, essa inteligência emocional e a flexibilidade, você consegue se adaptar melhor a essas demandas do mercado. E em se adaptando a essas demandas do mercado, você consegue inclusive gerenciar para si próprio essa questão voltada tanto àquilo que você planejou,
se é que você conseguiu planejar, quanto por uma carreira outra que você vai constituindo na sua vida. O importante é que você esteja realizado e consciente das escolhas que você está fazendo. Algumas vezes na vida, as nossas decisões são tomadas por tentativa e erro, né? É verdade. O que nós somos hoje, nós aprendemos muitas vezes com erros que nós cometemos lá atrás. Sim. E o que nós devemos fazer quando nós detectamos que nós não estamos indo pelo caminho que nós gostaríamos de hoje estar? Quando nós detectamos que é necessário mudar? Eu tenho a oportunidade de trabalhar com vários colegas, professores das mais variadas formações, e isso é uma das coisas que mais me atrai, o contexto acadêmico, a oportunidade de conviver com diferentes pessoas e aprender todos os dias, né? Aliás, tem uma frase da Cora Coralina que diz assim: feliz quem ensina o que sabe e aprende aquilo que ensina. E uma coisa que eu tenho aprendido todos os dias é conviver com as diferenças, é conviver com situações outras. E uma coisa que eu aprendi com os colegas da engenharia é que todo resultado é consequência de um processo, né? Então, todo resultado é consequência de um processo, que pode ser um processo interno, coisas suas, problemáticas suas, ou um processo externo, a crise, a economia e assim vai. Eu só tenho que decifrar, eu só tenho que discernir se esse não bom resultado é consequência de um processo interno, e aí cabe a mim fazer essa mudança, ou um processo externo, perante ao qual eu vou ter que tentar me administrar, tentar me encontrar com tudo isso. Bom, fato é que seja por uma questão interna ou externa, os meus resultados me dimensionam, me ditam qual é a minha realização, se ela está boa ou não. Quando você diz assim, o que uma pessoa deve fazer, então, quando ela percebe que ela não está na rota, ela não está feliz, ela não se sente mais satisfeita, envolvida, comprometida com o seu trabalho? Não é parar de trabalhar, óbvio, mas para e olha para si mesmo, né? É ter a coragem de, por meio de um processo terapêutico, por meio de um processo de coaching, por meio de uma conversa com amigos, por meio de canais como esses que nos trazem tantas boas informações e tantos outros, imagina, procurar entender o que está causando, porque a psicologia positiva, e eu gosto muito dessa premissa, ela deixa muito claro, nós temos que ser felizes. É fácil ser feliz? Não. É muito mais fácil ser infeliz, porque ser infeliz basta você cruzar o braço e ficar quieto. Agora, ser feliz é uma busca, né? Pelo menos naquilo que você consegue ter maior intervenção, que é o seu trabalho. Se você não pode ter isso em todas as outras áreas da sua vida, que pelo menos você tenha pelo seu trabalho. Porque, como me disse aquele funcionário, de uma forma muito simples, o próprio trabalho te torna uma pessoa melhor. E em se tornando uma pessoa melhor, você naturalmente atrai outras pessoas para o teu ciclo de vida, o teu ciclo de trabalho, e isso naturalmente vai te colocando com os teus iguais, né? Há um ditado espanhol que diz: Deus los cria e o vento los amontoa. Os iguais se encontram, nós nos encontramos por meio de outras pessoas que têm as mesmas afinidades que nós, né? Então, e aí é que mora o grande segredo, que não nos faz melhores, mas simplesmente instrumentos para que outras pessoas também se descubram. Então, quando você percebe tudo isso, é chegada a hora de mudar. Mudar é fácil? Não. Mudar significa você ter visão, você ter habilidades, você ter incentivos, você ter recursos e um plano de ação. Quando eu não tenho visão, eu fico confuso, porque eu não sei o que está acontecendo. Então, o primeiro passo de visão é você com você mesmo. Quem eu sou? Aí muitas pessoas falam assim, Thiago, mas eu não tenho condições de fazer terapia. Realmente, mas nós sabemos e podemos inclusive divulgar isso para todos, que hoje e sempre, né? Toda a faculdade de psicologia, ela tem os seus alunos que no 4º, 5º ano, eles têm que atender a comunidade e gratuitamente, sob a supervisão de um professor. Então você tem acesso a um processo terapêutico gratuitamente.
feito por alunos que são assistidos, que são monitorados rigorosamente por seus professores. Então é uma forma de chegar a tudo isso. Então é o primeiro passo, uma visão, quem eu sou. Segundo, habilidade. Porque quando eu não tenho habilidade para lidar com alguma coisa, eu fico ansioso. E a ansiedade, ela faz você errar até o que você sabe. Quantas vezes nós não assistimos uma situação do aluno que sabe a matéria, mas a ansiedade destrói. Então é importante trabalhar essa questão dessa ansiedade aliada à autoestima, que é aquele processo de autoconfiança, segurança, desempenho e tudo mais, para que você tire o contexto da ansiedade. A partir daí, encontrar incentivos. E o que são incentivos? Incentivos são pessoas que você percebe que naturalmente torcem por você, conversar com essas pessoas, fazer leituras, participar de eventos, enfim, obter esse incentivo. Porque se eu não tenho esse incentivo, eu mudo, mas eu mudo aos poucos. Feito isso, não necessariamente nessa ordem cronológica, é reunir recursos financeiros, materiais, tecnológicos e humanos. Quando fala do financeiro, as pessoas falam assim, pronto, entrou o dinheiro, o que eu vou fazer? Poxa, mas será que você não pode se propor a cuidar de um bebê da família? Falar, olha, eu não estou trabalhando nesse momento, mas eu cuido do teu bebê para vocês irem ao cinema, para vocês saírem, jantarem e me ajuda na condução que eu preciso para poder fazer um curso. É onde entra muito a criatividade, a flexibilidade. E por último, não menos importante, mas muito necessário, o plano de ação. Porque é esse plano de ação que vai te possibilitar você realmente não sair da sua rota. E é onde eu acho que os cursos, como os que você fez, como tantos outros que nós temos desenhado, pode ajudar as pessoas a se encontrarem. Então, o importante é isso. Sempre há uma saída, né? Sempre há uma saída. Enquanto há vida, há saída. Só temos que procurá-la. E por falar em cursos, eu tive a grata oportunidade de participar do workshop de carreiras com a professora Claudiane. Eu quero parabenizar você por esse trabalho. É onde nós temos a oportunidade de contar a nossa história sobre a nossa carreira e ouvir a história dos outros. Porque nós estamos muito acostumados a ver as outras pessoas, mas a não parar para pensar quem elas são, aonde elas desejam chegar. E quando a gente para escutar as outras pessoas, a gente vê que são pessoas assim como nós, vivendo a vida da maneira que elas aprenderam, lutando pelos seus sonhos. Então, muito, muito bonito esse seu trabalho. E eu gostaria que a senhora falasse mais sobre ele. Ai, que legal. Eu que te agradeço a oportunidade de falar sobre o trabalho, o workshop, né? Na verdade, esse trabalho é uma forma que eu tenho de agradecer a vida e de devolver à vida o que da vida eu recebi, né? Eu estudei ininterruptamente dos 6 aos 46 anos. Nesse período eu fiz vários cursos e o último foi o meu doutorado, que foi em carreira profissional, mas eu me lembro com muito orgulho que quando eu fiz a faculdade de psicologia eu não tinha condições financeiras de pagar. Foi graças a uma organização, a Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, a quem eu sou muito grata por ter podido fazer a minha faculdade de psicologia, que era o que eu queria muito. E eu sempre fiquei pensando, o que eu posso fazer para um dia devolver o que eu recebi? Pois bem, eu defendi meu doutorado em março. Em junho, em maio, 27 de maio, eu entreguei o exemplar, o projeto, enfim, a tese, e isso foi em maio. E quando passou junho, julho, em agosto de 2015, eu tive a oportunidade, junto com o apoio de uma outra pessoa na época, de constituir esse trabalho, que na verdade é trazer 10 pessoas para cá, porque hoje o que eu tenho são 10 cadeiras, um dia eu vou ter um pouco mais, eu tenho certeza, e essas pessoas vêm até aqui, trazem 1 quilo de alimento, esse quilo de alimento vai para uma instituição, né, uma organização não governamental de uma grande amiga minha, o Grupo de Apoio São Francisco. Eu não consegui localizar a Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, mas eu adotei essa instituição e é para lá que nós entregamos os alimentos que nós recolhemos. E nessa oportunidade, nesse work da carreira profissional, é exatamente isso que você falou, Thiago. Eu também aprendi a ouvir as histórias das pessoas e ouvir de uma outra forma, como a constituição da sua história.
é algo que eu aprendi quando eu fiz o meu segundo mestrado, que foi o mestrado em Psicologia Social. E o mestrado de Psicologia Social, ele me ensinou que a história de vida de uma pessoa, ela contribui muito para a constituição da sua carreira profissional, a sua identidade profissional. Então, ao ouvir as histórias das pessoas nesse work, é impressionante como as pessoas que vêm têm uma história em comum. A última foi a temática sobre o amor, você viu, né? Foi muito legal que você percebeu que todas as pessoas que estavam ali, seja uma pessoa de 21 anos que era grata ao amor dos pais, que assim possibilitou, seja da Luciana, que pôde, pelo amor aos filhos, abrir mão da carreira, enfim, todos que estavam ali tinham a mesma tônica, a mesma temática, que é o amor. Né, pelo trabalho, pela carreira, pelos seus filhos, pela sua família. Então, esse workshop ele permite isso, que as pessoas possam se compreender em suas histórias e nós temos a oportunidade de delinear tudo isso, fazendo o contorno do que é a carreira profissional nesse sentido. Então, e ao final desse work, o que nós estimulamos é que as pessoas participem das oficinas, porque uma coisa também que eu percebi aqui pela minha prática no consultório, Tiago, é assim: as pessoas ou vêm por uma situação de terapia, né, que é tratar das suas situações passadas, ou elas querem fazer o processo de coaching. E muitas vezes as pessoas não têm condições de fazer um processo de coaching porque realmente é um processo um pouco mais oneroso. Então, uma forma intermediária de permitir às pessoas que elas possam acessar o planejamento dessa carreira é a participação nessas oficinas, que vem na sequência do work. Então as pessoas participam do workshop gratuitamente, apenas trazendo o quilo de alimento não perecível para essa instituição, que é uma forma que eu tenho de pôr em prática o meu propósito, que é devolver a vida o que da vida eu recebi. E ao mesmo tempo elas são iniciadas nessas oficinas. São 3 oficinas. Uma oficina que fala sobre o autoconhecimento, outra que fala sobre as estratégias para se delinear a carreira e uma outra que fala do plano de ação. Então é isso. Essa é a minha contribuição. Eu realizo esse trabalho uma vez por mês, todo primeiro sábado do mês, e é o que a gente pode fazer de diferente, né? Um pouco no mundo. Acompanhe no nosso Facebook, Facebook/Pensamento Construtivo, e aí nós sempre divulgaremos lá os cronogramas dos workshops Obrigada. da professora Claudiane. E agora eu quero ceder esse espaço para suas considerações finais. Assim, o que eu gostaria de dizer para você e para todos aqueles que estão nos assistindo, assim, é fácil lidar com pessoas? Não. É fácil encontrar felicidade? Não. É fácil realizarmos tudo? Não. Mas é possível. E é possível na medida em que primeiro nós queremos, quando nós procuramos entender o que nos acontece, compreendemos como as coisas funcionam, convivemos com as situações partindo daquelas 3 grandes estratégias: a comunicação, a inteligência emocional e a flexibilidade. E aí sim, feito isso, você cria oportunidades de escolha. E eu acho que a melhor escolha ainda é a vida. Então, a vida, a coragem, né? Eu lembro de ter assistido um filme com a minha filha que dizia assim: coragem e delicadeza, né? Coragem e gentileza. Então hoje é isso que eu procuro, né? A vida, a saúde, a paz e o encontro com os iguais. Porque o ambiente que você frequenta é o ambiente que te alimenta. E quando você consegue uma sintonia de encontro com pessoas afins, você constitui um todo maior. Esse é o meu propósito. Eu quero agradecer muito a professora Claudiane, que se dispôs a conversar conosco. Sempre. Eu fico muito feliz por isso, porque o propósito do nosso canal é divulgar o bem, divulgar pensamentos construtivos. E nós sempre dizemos no nosso canal, sempre no final dos vídeos, que eu acredito no bem. Eu também. Você é mais uma prova de que nós acreditamos no bem. Você fez grande diferença para mim. Se hoje eu me sinto estimulado a falar sobre o bem, foi por pessoas que me inspiraram. A senhora faz parte dessas pessoas que me inspiraram. Muito obrigada, Thiago. Muito obrigada. Eu lembro com muito carinho que você também foi uma pessoa que me inspirou
a dar início na questão da pesquisa científica, porque você há mais de 10 anos veio e me perguntou sobre pesquisa, né? E isso me levou a instigar e ir além da minha sala de aula e pensar nisso também. Então foi um encontro muito gostoso, muito bom, e como todo resultado é consequência de um processo, te ver tão bem, te ver constituído, com a tua família, com as tuas filhas, com a tua esposa e com tudo, né, que te cerca, é sinal de que a gente fez a nossa parte. É claro que é como se diz, a vida, ela se dá em casa, nas escolas e nas organizações. Então, é isso. Que você seja feliz também, que estejamos felizes enquanto nós estamos aqui. Acho que esse é o plano, né? Obrigado. Muito obrigado por nos assistir. Até semana que vem. Um forte abraço. Curta e compartilhe pensamento construtivo. E nós acreditamos no bem. Amém. Legal.